E se a geologia de um planeta não fosse moldada só pelo calor e pela gravidade, mas também pelos pensamentos e sentimentos de quem vive lá? Hoje, a gente vai mergulhar numa visão da geologia que vai muito além do que conhecemos aqui na Terra e perguntar: será que as leis da física são as mesmas em todos os lugares? Pois é, a pergunta que vai guiar nossa conversa é essa. As forças que criam montanhas, que movem continentes aqui na Terra, será que elas são universais e funcionam do mesmo jeitinho em todo lugar? Ou será que cada planeta tem seu próprio conjunto de regras, sabe? Adaptado para o seu propósito único no universo? Para a gente começar a entender essa história, precisamos primeiro falar de um princípio que basicamente rege tudo isso. Uma ideia que une o universo inteiro, mas ao mesmo tempo permite uma diversidade sem fim. É o chamado princípio da unidade e variedade. Para ficar mais fácil, pensa na música. As notas musicais, dó, ré, mi, são sempre as mesmas, certo? Essa é a unidade. Só que, com essas mesmas notas, dá para criar uma sinfonia clássica, um rock pesado, um jingle de comercial. Essa é a variedade. A lei da gravidade é sempre a mesma, mas a música que ela toca num gigante gasoso, por exemplo, pode ser totalmente diferente da que a gente ouve aqui. Aqui na Terra, a gente está bem familiarizado com a gravidade, a coesão, a eletricidade. Mas e lá fora? Em outros mundos, essas mesmíssimas forças podem ter papéis completamente novos. Imagina só um planeta onde a eletricidade não é só um raio de vez em quando, mas a principal força geológica que esculpe a paisagem com arcos de plasma, que alimenta formas de vida que a gente nem sonha. As leis são as mesmas, mas o resultado? Bom, o resultado é de outro mundo. Mas olha só, essa diversidade toda não acontece por acaso. A visão que a gente está explorando aqui sugere que, por trás da formação de cada planeta, existe um plano, uma intenção. E os arquitetos desse projeto cósmico são bem inesperados. Essa citação nos dá uma pista importante. Ela mostra o universo como um sistema organizado, sabe? A ideia aqui é que a criação não é um processo cego, aleatório. Existem inteligências superiores agindo como verdadeiros arquitetos cósmicos que participam ativamente usando as forças da natureza com um propósito bem definido. Então, como um planeta é construído dentro dessa perspectiva? Bom, tudo começa com a matéria-prima do cosmos, o fluido universal. A partir daí, entram em cena os engenheiros espirituais. E o mais interessante é que eles não quebram as leis da física, eles usam essas leis como ferramentas. Tipo um escultor que usa um cinzel, eles usam a gravidade, o magnetismo, tudo para moldar e condensar essa matéria até formar um novo planeta, perfeitamente preparado para o seu propósito final, ser um lar para a vida e uma grande escola para as almas. Agora a gente entra numa conexão que é realmente surpreendente. A ideia de que a geologia de um planeta não é influenciada só por forças físicas, mas também e diretamente pelo estado moral de quem vive nele. A relação aqui é direta. Um mundo onde reina o egoísmo, o conflito, acaba gerando uma atmosfera espiritual densa, pesada. E isso se manifesta fisicamente em instabilidade, mais terremotos, vulcões, um clima completamente caótico. Por outro lado, um planeta onde o amor e a fraternidade são a norma, cria uma atmosfera leve, pura, que se reflete num ambiente de harmonia, com estabilidade geofísica e um clima equilibrado. Essa atmosfera espiritual é, na prática, a soma de todos os pensamentos, de todos os sentimentos daquela população. Ela cria um campo de energia que envolve o planeta e interage diretamente com as forças físicas, podendo levar ao equilíbrio ou, então, ao caos geológico. Isso nos leva naturalmente a uma ideia de progressão. Assim como as pessoas evoluem, os planetas também evoluem. E essa evolução acontece tanto no plano físico quanto no moral, um acompanhando o outro. Se a gente olhar para a nossa própria casa, a Terra, essa linha do tempo conecta as eras geológicas que a gente aprende na escola com marcos do desenvolvimento espiritual. Desde a introdução do princípio da vida lá na crosta em formação, até a gente chegar na consciência humana no Cenozoico. Cada fase geológica parece que preparou o palco para um novo salto evolutivo da vida. E a Terra, com seu estágio atual de expiação e provas, é só um degrau numa escada cósmica gigantesca. Abaixo existem os mundos primitivos, as primeiras escolas da alma. Acima, os mundos de regeneração, onde o bem já começa a ser maioria.
e subindo os mundos ditosos de felicidade plena e lá no topo os mundos celestes, onde a matéria é tão sutil que é quase luz. Já pensou como seria a geologia de um mundo desses? Cada degrau dessa escada tem uma física própria, adaptada ao seu propósito. Quando a gente junta todas essas peças, a imagem que aparece é a de um universo que funciona como um imenso e maravilhoso mosaico. E essa frase finaliza o raciocínio perfeitamente. Seria um grande erro achar que a natureza inteira tem que seguir as regras que a gente observa aqui, no nosso cantinho do universo. A geologia de cada planeta é uma peça única, feita sob medida para o seu papel nesse grande cenário cósmico. Então, para a gente amarrar tudo, os pontos principais são: as leis da física são como um alfabeto universal, mas a história que elas contam em cada mundo é única. Essa história é guiada por uma intenção, por um propósito. O próprio planeta acaba virando um espelho da consciência de quem mora nele. E por fim, nada é parado. Tudo, dos planetas às almas, está sempre evoluindo. E isso tudo nos traz de volta para casa. Se a geologia de um planeta reflete mesmo a moral de quem vive nele, então toda a instabilidade que a gente vê hoje, no clima, na geologia, pode ser um reflexo do nosso estado coletivo. O que significa que a chave para um futuro mais estável e harmonioso para a Terra pode estar literalmente em nossas mentes e corações. A pergunta final, então, fica no ar para todo mundo. Que tipo de futuro a gente está construindo?